Existem coisas que acontecem nos corredores dos hospitais que os prontuários médicos nunca vão registrar. O que você vai ouvir agora são relatos de quem viveu o inexplicável. Meu nome é Marcos, e o que vou contar aconteceu no meu primeiríssimo plantão em um hospital regional no interior de São Paulo. Eu era o novato da equipe, recém-formado, ansioso e por volta das 3 da manhã, completamente exausto. O fluxo na emergência tinha dado uma trégua. Um dos enfermeiros mais velhos, vendo minha cara de sono, apontou para um corredor lateral, perto da ala administrativa. Doutor, tem uma salinha de repouso no final daquele corredor. Tá vazia. Vai lá cochilar uma hora. Se chegar algo urgente, a gente te chama. Eu não pensei duas vezes. O corredor era silencioso, com aquelas luzes de emergência que dão um tom esverdeado às paredes. Achei a sala. Era pequena, com uma cama de solteiro simples e um ar-condicionado que deixava o ambiente um gelo. Perfeito para um apagão de 1 hora. Eu apaguei assim que a cabeça encostou no travesseiro. Não sei quanto tempo passou, mas acordei com uma sensação estranha. Sabe quando você sente que não está mais sozinho no quarto? Meus olhos ainda estavam pesados, mas eu senti nitidamente o colchão afundar. Alguém tinha acabado de sentar na beirada da cama, bem perto dos meus pés. Pensei que fosse o enfermeiro vindo me acordar para algum atendimento. Tentei me espreguiçar e falar algo, mas meu corpo não respondeu. Eu estava em paralisia total. O pânico subiu como uma descarga elétrica. Abri os olhos o máximo que pude. No pé da cama, sentada de costas para mim, estava uma mulher. Ela usava uma camisola de hospital daquelas brancas, bem finas. Ela não se mexia, apenas soluçava. Um choro baixo, abafado, que parecia vir do fundo de um poço. Lentamente ela começou a virar o rosto. A pele dela era de um branco cadavérico, quase translúcida, e os olhos, eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Eles eram fundos, circulados por olheiras escuras e me encaravam com uma tristeza tão profunda que chegava a doer. Ela não disse uma palavra, não fez nenhum gesto ameaçador, só ficou ali, me olhando, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto pálido. Eu tentava gritar, tentava chutar, mas era como se o ar tivesse virado chumbo nos meus pulmões. De repente, 3 batidas fortes ecoaram na porta. E uma voz masculina, clara e alta, chamou: Doutor Marcos! Doutor Marcos! Precisamos do senhor na emergência! No mesmo instante, o peso na cama sumiu. Meus dedos voltaram a responder e eu dei um pulo, sentando na cama com o coração saindo pela boca. Olhei ao redor. O quarto estava vazio. A luz do corredor entrava por baixo da porta, normal. Respirei fundo, ajeitei o jaleco e abri a porta rápido. Tô indo! O que houve? O corredor estava deserto. Não havia vulto, não havia passos, não havia ninguém. Corri até o posto de enfermagem, achando que o colega tinha acabado de passar por ali. Encontrei a enfermeira-chefe organizando umas fichas. Quem vai me chamar agora no repouso? Perguntei ainda ofegante. Ela me olhou de cima a baixo, estranhando minha agitação. Ninguém, doutor. Tá tudo calmo por aqui faz meia hora. Por quê? Eu contei tudo. O frio, a mulher chorando no pé da cama, a paralisia e a voz chamando meu nome. Ela parou o que estava fazendo, cruzou os braços e deu um sorriso de canto, carregado de uma ironia que me deu um nó no estômago. Doutor Marcos, aquela sala era o antigo necrotério temporário antes da reforma de 10 anos atrás. Hoje a gente usa para guardar arquivo e de vez em quando algum novato acaba parando lá para dormir. Nenhum de nós, nem a limpeza, entra ali depois da meia-noite por causa dessa mulher aí. Eu gelei. Mas e o homem que me chamou na porta pelo nome? Insisti. Ela voltou a mexer nos papéis sem me olhar e soltou. Olha, sobre o homem que te chamou, você é o primeiro que relata isso. Meus parabéns. Pelo visto, agora tem mais gente querendo conversar com você naquele corredor. Eu não dormi mais naquele plantão.
E desde aquele dia, eu prefiro cochilar sentado num banco duro no meio do corredor iluminado do que fechar os olhos em qualquer sala silenciosa de hospital. Meu nome é Ricardo. Sou residente de cirurgia em um dos hospitais universitários mais antigos de Belo Horizonte. Quem trabalha em hospital sabe, a noite transfigura o lugar. Os corredores que de dia são barulhentos e iluminados, à noite se tornam labirintos de sombras e ecos. Eu comecei a notar aquele homem no meu segundo mês de residência. Ele usava um jaleco cinza de um corte antigo, meio amarelado nas golas. Sempre o via de relance, entrando no necrotério ou saindo de um dos elevadores de serviço do subsolo. Achei que fosse algum patologista da velha guarda, daqueles que vivem mais no hospital do que em casa. O que me intrigava era o silêncio dele. Ele não falava com ninguém, não carregava pranchetas nem estetoscópio, apenas caminhava. Certa madrugada, por volta das 3 da manhã, eu estava exausto após uma cirurgia de emergência. Apertei o botão do elevador de carga para subir até o refeitório. Quando a porta abriu, ele estava lá. Ele estava de costas, num canto do elevador. O cheiro dentro da cabine mudou instantaneamente. Não era cheiro de hospital. Era cheiro de formol misturado com cigarro barato e algo que eu só consigo descrever como poeira úmida. Eu entrei e apertei o botão do quarto andar. Ele continuou imóvel, de costas. Notei que o jaleco dele não era cinza por design, ele era um jaleco branco que parecia ter sido mergulhado em cinzas de cigarro. Estava encardido de um jeito que me deu náuseas. Tentei ser cordial, apesar do desconforto. "Noite longa, doutor?" eu perguntei. Ele não se virou. A voz dele saiu num sussurro seco, como se as cordas vocais estivessem cobertas de areia. "As noites nunca terminam aqui embaixo." Senti um calafrio subir pela minha espinha. "O senhor trabalha na patologia?" insisti, tentando quebrar aquele clima pesado. Ele finalmente começou a se virar, mas de um jeito lento, rígido. "Eu nunca saí De lá, rapaz. Me esqueceram no inventário de 85. Nesse momento, o elevador deu um solavanco e parou no subsolo, embora ninguém tivesse apertado o botão. As portas se abriram para o corredor escuro do depósito de resíduos biológicos. O homem saiu caminhando com passos pesados, mas sem fazer barulho de sola no chão. Eu fiquei paralisado, segurando a porta do elevador. Eu o vi caminhar em direção à grade de ferro do depósito, que estava trancada com um cadeado enorme. Ele não parou. Ele simplesmente passou pela grade como se ela fosse feita de fumaça. No dia seguinte, relatei o ocorrido ao chefe da segurança, rindo de nervoso, achando que era um trote dos veteranos. O rosto do segurança ficou pálido. Ele me levou até a sala de arquivos e puxou uma pasta de 1985. Era a foto de um auxiliar de necrotério que morreu esmagado no fosso daquele mesmo elevador durante uma manutenção. O nome dele era Jorge. Na foto, ele sorria, usando um jaleco branco impecável. Mas o que me fez perder o sono e pedir transferência de ala foi o que o segurança disse depois. "Doutor, o Jorge era obcecado por limpeza. Ele dizia que se morresse aqui, o pó deste lugar ia consumir a alma dele até ele ficar da cor das paredes. Hoje, sempre que o elevador de carga abre sozinho no subsolo, eu não entro. Eu sei que o Jorge ainda está lá, esperando alguém para dividir o silêncio cinzento dele." Em 2023, fui internado para uma cirurgia de hérnia inguinal, um procedimento simples, mas que exige uma noite de observação. Fiquei em um quarto duplo na ala de recuperação. Quando me levaram para lá, as cortinas de privacidade do leito B, ao lado do meu, já estavam fechadas.
Dava para ver apenas o vulto da cama e de uma poltrona de acompanhante por trás do tecido bege. Eu estava exausto, mas o sono não vinha. O que me incomodava não era a dor, mas a falta de educação dos vizinhos. Assim que o hospital entrou no regime de silêncio, por volta das 11 da noite, o falatório começou. Eram duas pessoas, um homem com uma voz rouca e uma mulher que falava rápido num tom de sussurro urgente. Eles não paravam um segundo. Discutiam nomes, datas, valores. Pareciam estar resolvendo alguma pendência familiar muito séria. O que me irritava era o descaso deles com o ambiente. Eu ouvia o som da poltrona de metal sendo arrastada no piso, o barulho de sacolas plásticas sendo mexidas e, de vez em quando, o som metálico do suporte de soro batendo na lateral da cama deles. "Com licença", eu disse, tentando manter a calma. "Dá para baixar o tom? Tem gente operada aqui tentando dormir." O silêncio foi imediato, um silêncio súbito e pesado. Mas 5 minutos depois, o sussurro voltou. Dessa vez parecia que a mulher estava encostada na cortina, a poucos centímetros da minha cabeceira. Eu conseguia ouvir até a respiração pesada entre as frases dela. Passei a madrugada encarando aquela cortina, esperando que uma enfermeira entrasse para dar um aviso neles, mas ninguém apareceu. Às 6 da manhã, a enfermeira do turno do dia entrou com o carrinho de medicação. Eu estava com os nervos à flor da pele. "Bom dia, Sérgio. Como passou a noite?" Ela perguntou enquanto checava meus sinais. "Péssima, para ser sincero", respondi apontando para a cortina fechada ao lado. "O pessoal do leito B não parou de falar 1 minuto. Discussão a noite inteira. Por que vocês permitem acompanhante em quarto de recuperação se eles não respeitam o silêncio?" A enfermeira parou de anotar na prancheta. Ela olhou para a cortina e depois voltou o olhar para mim com uma expressão de total confusão. "Sérgio, do que você está falando?" Ela caminhou até o leito B e abriu a cortina de uma vez. Os anéis de metal tilintaram no suporte, ecoando no quarto vazio. A cama estava perfeitamente arrumada, os lençóis esticados e sem um único vinco. A poltrona de acompanhante estava dobrada e encostada no canto, e o suporte de soro estava recolhido. Não havia sacolas, não havia copo d'água, não havia nada. O leito estava vago e ninguém havia sido internado ali naquela noite. Senti um frio subir pela espinha que me fez esquecer a dor da cirurgia. Eu não disse mais nada. Ela também não. Ficamos os dois ali em silêncio, olhando para aquele espaço vazio onde minutos antes eu tinha certeza absoluta de que havia 2 pessoas planejando algo que eu jamais queria ter ouvido. E esses foram os 3 relatos enviados por pessoas que tiveram essas incríveis experiências sobrenaturais. Se você também já passou por algo que não consegue explicar, envie sua história para o canal. Ela pode aparecer em um próximo vídeo. Envie sua história para relatosarquivosdaescuridão@gmail.com. E se você ama histórias de terror, relatos sobrenaturais, mistérios e acontecimentos paranormais, como eu, like no vídeo e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo longo e shorts por aqui. Mas cuidado, na escuridão sempre existe algo te observando. Esteja atento.